estão, gente? Eu tô no frio da bagaceira. Mas vamos começar a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu tô Vitor, meu filho. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a bagaceira aqui em Chicago. Olha lá. Olha lá. Tudo branco, gente. E ainda nem começou a nevar com força. O bicho tá pegando aqui, tá? Tá um frio de lascar. Mas a gente gosta, né, dos desafios. A vida sem desafio não vale de nada. Pra que viver se você não pode se desafiar, né? Tirei o celular aqui da posição, vou voltar. Sejam bem-vindos. A nossa live de hoje vai ser bombástica. Um cara extraordinário, fora da curva. E doutor Ita, é o seguinte, ó. Eu, Érica, beijo, lindos. Jefinho, quando eu for no Brasil, você que vai fazer essa dentadura aqui, ó. Colocar aquela... Como é o nome daquele negócio que você falou? Lente de contato. Meus dentes são bonitinhos, né? Mas você vai dar aquela pegada que só você, dentista, topzera das galáxias, sabe fazer. Eu vou mostrar a neve daqui a pouco pra vocês. Obrigada porque vocês estão aqui. Vou abaixar aqui o volume um pouquinho. A nossa live de hoje vai ser com um cara extraordinário, fora da curva. E eu queria muito compartilhar com vocês. A gente tá trabalhando com ele aí há quase 2 anos. E é um produtor artístico incrível. Ele que tá produzindo artisticamente o nosso projeto Artificial Heart. Eu já vou chamar o Guilherme pra entrar, tá? Vocês sabem que eu faço a live com ele. E aí a gente já chama o Cristiano. Obrigado. A gente tentou fazer a live hoje um pouco mais cedo. Geralmente a gente faz às 9h30. Nosso escritório maravilhoso. Olha aqui, Dr. Witter e o pessoal do Witter Persone More. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa live tá agendada. Guilherme, depois a gente vai olhar no nosso calendário, mas a gente vai fazer uma live com o pessoal do escritório de advocacia. Eu não sei se é para fevereiro ou março, a gente vai dar uma checada. Pronto. Mas eles têm, assim, a galera que mora aqui, imigrantes e tal, quer tirar documentação, ficam fazendo muita pergunta, às vezes, aqui no direct, ou aqui no DM para mim, e eu marquei uma live com eles e a gente vai vir com força para tirar essas dúvidas, tá? Um abraço aí, a gente está aproveitando esses momentos aqui para dar um abraço na galera. Mostra a xícara, a camisa. E aí, meu filho, como é que tá o frio aí em Nova York? Aqui tá Porque aqui, frio, olha aqui, velho. Guilherme. E a melhor época para tomar um café quente com a sua xícara do Artificial Heart, né, Kézia? Olha isso aqui, Guilherme. Olha isso aqui. Como estamos? Chicago. Bagaceiro. Chicago, 9 meses do ano. Terceiramente, eu vou dizer, viu? O babado é fortíssimo aqui. Eu sabia que Chicago era frio, mas, meu amigo, eu não imaginava que fosse com tanta força. Aqui o frio é com força. O Dr. Ita tá falando aqui que vai ser um prazer fazer a live com a gente. Ele vai falar sobre arbítrio de singularidade que é a dúvida que a maioria da galera tá falando, né? Tipo, quando fica indocumentado, quando o visto vence, como faz para se legalizar novamente e tal. E eles descobriram que tem uma brecha na lei que dá para ajudar os imigrantes. Então, não percam também a nossa live com o escritório Witter Persone More e Dr. Witter de Cirqueira, que é um advogado extraordinário. Guilherme, vamos chamar nosso convidado? Podemos sim, acho que ele tá entrando aí, Kézia. Ele entrou, deu um oi da graça aqui, mas eu vou já... E aí, Cristiano? Já convidei ele, e aí assim que ele aceitar o convite... E aí, meu amigo, o frio aí tá pegando ou tá razoável? Aqui tá. Cara, aqui Tá tá um tenso, frio Guilherme. Agosto do começou a caramba. esquentar um pouquinho, mas já tá bem melhor aqui em Chicago. Cristiano, E aí, salve, Cristiano? Salve, salve! salve! Oi, pessoal, como é que tá? Maravilha, maravilha. Cara, é um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast. Podcast é Artificial Heart, tudo junto e misturado. É um local, Cristiano, que a gente aproveita para promover a brand das pessoas, o trabalho das pessoas, o trabalho que a gente está desenvolvendo também, junto aí com a tua equipe da Ghost Jack. Antes de mais nada, é um prazer para a gente estar te entrevistando oficialmente, para você compartilhar um pouco da sua trajetória, o seu empreendedorismo, o seu trabalho. E a gente vai fazer um bate-bola aqui muito massa, com as perguntas bem intrigantes, para você compartilhar com a galera e motivar a galera que tem sonhos arquivados e às vezes ficam meio desmotivados, sem saber por onde começar. Então, que a tua vida, a tua história impacte a galera que vai estar ouvindo a nossa live hoje e depois no YouTube também.
Eu espero que sim. A primeira coisa é agradecer o convite, né? O convite de poder ter essa conversa, né? De poder falar um pouquinho por que a gente é apaixonado com o que a gente faz aqui e trocar ideia também de como é que isso reflete num projeto igual o Artificial Hearts, né? Massa, cara. Tem uma galera que é alunos seus, desculpa, tem uns alunos seus aqui entrando, falando, e ai, professorzinho, profinho. Mas, Cristiano, fala pra gente de onde você é. Você tá aqui nos Estados Unidos, você tá aí no Brasil, você é um cara articulado, versátil, mundial, internacional. Fala pra gente onde é que você tá agora, porque de vez em quando eu te vejo na Europa, daqui a pouco você tá no Japão, de repente você tá aqui, eu sei que você tá, meu filho. Não, na Suas origens. verdade é engraçado porque muita gente acha que eu tô nos Estados Unidos, né? Assim, porque eu morei alguns anos nos Estados Unidos e eu vou todo ano, né? Assim, tirando os 2 anos da pandemia, eu sempre tô indo ou para Flórida ou para Nova York ou para Los Angeles, né? Mas a minha base é Belo Horizonte. A minha base é em Belo Horizonte desde quando eu voltei em 2009. 2010 eu voltei para Belo Horizonte, continuei indo e voltando para os Estados Unidos, e outra coisa são os clientes do estúdio, né? Como a gente tem muito cliente nos Estados Unidos, e às vezes a gente vai a alguma feira, convenção, passa essa sensação mesmo, mas o estúdio e a escola, que dá uma boa base de artista que a gente contrata no estúdio, é em Belo Horizonte. Tá, deixa eu te falar, você tem uma escola de arte em Belo Horizonte. Como é essa escola? O que ela faz? O que ela promove? Me fala um pouco da sua escola para o pessoal, a história dela e como ela surgiu. A história da escola ela é muito interessante, porque não é uma história só minha, né? Claro, é uma escola, é uma história de muitos artistas envolvidos. E a gente começou o estúdio de produção antes da escola. Então o estúdio saiu assim, o pessoal saiu de faculdade, assim, em 97, eu começando a trabalhar com publicidade. A gente viu que tinha mais demanda e a gente queria trabalhar com quadrinho e ilustração desde 97. A gente sempre Caraca, quis. 97, tu já era nascido, Guilherme? Acho que o Guilherme tinha Já, nascido, já. não. Nem você, Guilherme, você devia ser criancinha. Que isso, É, meu filho? Não, aí, realmente eu era criança. aí a gente sempre quis, assim, tinha pessoal do estúdio que estava começando a faculdade ainda. Mas era o sonho nosso trabalhar com animação, com quadrinho, se possível com pré-produção para cinema e game. Game tinha pouca. O game estava começando. A gente, por exemplo, fez o primeiro game de Adventure de Minas Gerais. Era Uau. CD-ROM na época. CD-ROM para rodar Eu lembro num de PC CD-ROM. antigo. Assim. Aham. Mas aí a gente montou o estúdio. O que aconteceu? A gente começou a pegar muito trabalho com publicidade, tinha muita publicidade em ascensão por aqui. E a gente não tinha equipe suficiente. E a gente fez a primeira Comic Con de Belo Horizonte, que Uau. chamava Big Jack Comic Con. E aí a gente trouxe o pessoal que era da fábrica de quadrinhos de São Paulo. A gente trouxe o Phil Jimenez, que era um dos maiores artistas da Mulher Maravilha, da DC Comics. A gente trouxe o Phil Jimenez para o Brasil pela primeira vez. Trouxe o pessoal da fábrica de quadrinhos, que era o Marcelo Campos, o Cariello, o Roger Cruz, o Rogério Vilela, o Eduardo Chau. Era uma galera assim, que era dono da fábrica de quadrinhos, e eles já eram um estúdio escola. Eles Tá. tinham um estúdio e uma escola em Era Higienópolis, em São Paulo. Era uma espécie de estúdio que trabalhava arte de uma maneira geral, não só Isso. a questão de ensinar um artista a fazer os quadrinhos, mas assim, preparar um artista, a alma de um artista, seja para o teatro, seja para Isso. encenação, para filmes, para arte, escrita. Na Era um época estúdio, né? eles estavam fazendo lá em São Paulo um clipe do Titãs. Eles faziam abertura de coisas de televisão. Eles já tinham uma graphic novel que eles estavam montando para fazer na época ainda, antes da gente abrir a Casa dos Quadrinhos. Certo. Aí o que Então, aconteceu? você A trabalhou gente diretamente com o Vilela, certo? o do Vocês trabalhavam junto. Inteligência Limitada, Sim, ele foi sócio na escola em Belo Horizonte
Vocês tinham vários artistas que decidiram se juntar para montar um projeto embrionário, inovador, que pudesse trazer uma história, impactar a história do Brasil com a arte, porque agora que a gente está entrando, Cristiano, nesse universo artístico, com o Artificial Heart, a gente sente que o Brasil ainda tem tanto, cara, para se debruçar nisso, e que está tão atrasado em comparação com outros países mais desenvolvidos, ou até que estão no mesmo patamar, digamos assim, que o Brasil. Mas em termos de arte, a gente vê que é uma luta realmente a gente investir nisso, sabe? O que você sente? Você sentiu esse impacto quando você decidiu empreender junto com esses outros artistas? A gente viu que tinha um potencial enorme, igual você está falando, e viu que tinha como crescer. O que a gente viu na época, que mudou muito o panorama, é que não tinha artistas de qualidade suficiente para suprir a demanda que estava crescendo. E a gente viu no modelo de negócios da fábrica de quadrinhos, um modelo que a gente podia replicar em Minas Gerais. E a gente replicou mesmo. A gente assinou um contrato de franquia da fábrica de quadrinhos. Ficamos em São Paulo, fiquei mais de um mês. Minha família é de São Paulo, então fiquei em casa da minha família em São Paulo. Outras pessoas, o Rodney Buchanan, o Alexandre Starr, também viajaram para São Paulo. A gente foi foi testado pela equipe da fábrica de quadrinhos. O pessoal foi super bacana, mostrando o jeito que eles ensinavam, o jeito que eles repassavam, a forma de montar os artistas e tudo. E aí, durante 2 anos, a gente teve em Belo Horizonte como uma franquia deles. Só que eles eram muito sócios, eles separaram a sociedade. O Vilela ficou com o nome Fábrica de Quadrinhos, ele ficou com a parte do estúdio, né? Hoje ele está com Inteligência Limitada. E o resto, e os outros sócios ficaram com a parte da escola e mudaram de nome para Quanta Academia de Artes. Até hoje eles são a Quanta Academia de Artes, a parte da escola. E nós deixamos de ser Fábrica de Quadrinhos e mudamos para a Casa dos Quadrinhos, porque a gente mudou para uma casa. A gente tombou uma casa antiga perto da Praça da Liberdade, que é a região cultural principal de Belo Horizonte. A gente fez um tombamento com o patrimônio, fizemos toda uma reforma da casa com o patrimônio de Minas Gerais, e aí montamos a escola lá dentro junto com o estúdio. Aí depois cresceu, a gente ampliou o estúdio junto com a escola para algumas salas num prédio do lado, e aí a gente fez um modelo inverso, né? Assim, então agora a gente tem um modelo que era o modelo da Fábrica de Quadrinhos na época, que é uma escola e um estúdio. O estúdio é o Ghost Jack, né, que é o que a gente está trabalhando no projeto, e a escola é a Casa dos Quadrinhos. E aí a Casa dos Quadrinhos se tornou independente. O que é legal falar depois que ela se tornou independente, né? Assim, andou com as próprias pernas. Ela fez anos de preparação para se tornar uma escola técnica. Então ela dá diploma mesmo. Era isso que eu ia te perguntar. Eu vi em alguns podcasts que você participou que vocês têm parcerias agora com algumas universidades. Então, o estudante que vai para a Casa de Quadrinhos e ele trabalha com vocês, ele se aperfeiçoa, ele recebe diploma de formação. Aqui seria uma associate degree, né? Uma espécie de pós-graduação no Brasil. O mais próximo. Técnico. Isso. Então, essa parceria, assim... Primeira coisa que eu queria te perguntar, assim... Você sempre teve essa veia empreendedora de pensar fora da caixa, de ter essa visão, porque geralmente o artista ele tem um hemisfério do cérebro que é super natural, flui dele, né? Então você como artista, quais foram suas referências? É a minha pergunta. E como isso te levou ao empreendedorismo? Porque a gente vê que artisticamente, geralmente o cara que é o artista, ele precisa de uma equipe para ir trabalhando com ele os aspectos do empreendedorismo, da dinâmica de contabilidade, administração, pensar, por exemplo, em franchise, em franquias, escalabilidade do negócio, porque o teu negócio se tornou uma referência no Brasil, ganhando prêmios, inclusive internacionais, que a gente vai chegar mais na frente para você poder falar sobre isso. Quais foram as suas referências, assim, o pontapé inicial para o Cristiano começar esses projetos? É interessante você falar isso, porque, na verdade, a parte artista, ela vem mais claramente, mais obviamente, desde criança, né? De desenhar, de querer criar os personagens. Mas eu sempre gostei de trabalhar em equipe.
Eu sempre gostei muito de trabalhar com amigos, com pessoas que tivessem algum alinhamento. Então isso é uma coisa também que é do meu perfil, sempre foi. E aí eu acho que o empreendedorismo vem junto, assim. Eu não tenho aquele perfil de artista que fica isolado, escrevendo sozinho, desenhando sozinho. Tem vários amigos meus que ficam 10, 12 horas desenhando sozinho em casa mesmo, vários amigos. Não é meu perfil, eu gosto de trabalhar muito em equipe. Tem a hora, por exemplo, a hora do roteiro. A hora do roteiro eu tenho que estar sozinho, a hora de revisar texto, de preparar argumento. Então tem que estar pesquisando, escrevendo, bastante concentrado e sozinho. Então, mas são momentos pontuais no meu dia a dia. O resto do momento eu gosto muito de trabalhar a equipe, gosto de escutar a equipe. E aí isso mudou muito a minha vida. Na adolescência também, eu já, com aquela passagem de adolescência, querer fazer coisa diferente, mudar, eu já queria fazer outras coisas. Eu tive banda adolescente, depois a gente quis abrir um lugar que fosse um lugar que tivesse exposição, show de banda, tivesse várias coisas acontecendo simultaneamente. Eu pesquisava muito o perfil de música inglesa, assim, aquela parte do squat, né, de cooperativa, de anarco-libertarismo, né, daquela, o que deu errado e o que deu certo, mais ou menos certo, o que pode tirar de lição da época dos squats, né, que eles tomavam lugar e tentavam eles mesmos montar uma cooperativa. Isso foi a minha base da minha primeira empresa, com os amigos meus, que foi fazer esse espaço cultural de exposição e música. Grande parte do rock indie brasileiro tocou lá, de pin-ups, a banda industrial paulista, assim, a gente levou uma cena do rock indie brasileiro lá para tocar nesse lugar, e aí eu vi que eu realmente gostava de empreender com umas coisas. Esse negócio ficou com outro sócio. Eu fui para São Paulo, me mudei para São Paulo para trabalhar com quadrinho e animação, que é aí que eu acho que começa a minha carreira, que é o que eu sigo até hoje. Foi logo depois desse espaço cultural. Eu tive que ser, como é que fala, deserdado. Eu tinha acho que 18 para 19 anos. Na época o pai tinha que assinar um documento para poder abrir uma empresa, né? Emancipar. Eu fui emancipado para poder empreender. Senão você não empreende se você não é emancipado. Verdade. Então, meu primeiro CNPJ foi dessa época, eu nunca parei. E aí, em São Paulo, eu aprendi muito da parte quadrinho, animação, tentei ser agenciado, aí eu vi que realmente eu não seria o artista de comics, meu perfil não era ser artista. E aí eu fui para San Diego Comic Con, comecei a ir nas convenções dos Estados Unidos, e aí eu comecei a agenciar diversos artistas. E aí é isso, aí a escola e o estúdio começou. Aí a gente começou essa bola de neve, né, de ver os melhores estudantes, os que tinham mais potencial, aí eles iam fazer estágio, e aí do estágio a gente ia vendo como que eles se comportavam profissionalmente. Mas no meio disso tudo, eu fui morar nos Estados Unidos, voltei, e quando eu voltei eu queria abrir mais negócios, porque eu sempre gostei de trabalhar com várias pessoas. E aí que responde mesmo isso é quando a veia empreendedora. Porque essa escalabilidade foi um progresso, né, Cristiano? Foi um passo a passo. Assim, você já tinha você já nasceu com isso, com essa natureza artística aí dentro de você, e as circunstâncias da vida foram te levando um step atrás do outro, assim, um passo atrás do outro para chegar onde você chegou. Agora minha pergunta é para o Guilherme. Guilherme, como você, que também é um artista, que é o diretor artístico agora, o produtor da ideia, idealizador do Artificial Heart, se conectou com o Cristiano e transformou isso em arte? Porque eu sei que depois da minha pergunta você vai jogar a sua. Tranquilo, mas antes de responder essa pergunta, não esqueça de comprar o seu mug do Artificial Hearts, patrocinado pelo podcast e o Artificial Hearts. A gente tem a nossa camisa aqui do Artificial Hearts, né, com a arte e design feito pelo próprio Cristiano, né? Quer dizer, o design da camisa da equipe. Da equipe, né? E de um outro amigo nosso também que vai vir aqui, aguarde, em março, mas os personagens da arte aqui foram criados, né, pelo Cristiano. Então não esqueça... A logo é minha, mas a arte é do Valdo e da equipe.
É porque você, Cristiano, representa a empresa, a marca, né? A Ghost Jazz. Mas assim. Então, quando a gente fala, tem que dar o nome aos bois, né? Vamos colocar o jogo. Porque assim, eu conheço muito o perfil das equipes que eu trabalho. E assim, uma coisa muito importante é dar nome aos bois mesmo. Assim, ó. Claro. Tem uma equipe, não estou sozinho, tem muita gente comigo e eu realmente tento coordenar o melhor que eu posso a direção de arte e execução, mas sozinho o projeto do porte do Artificial Hearts não chega na qualidade e no potencial que ele poderia chegar, não tem a menor possibilidade. Ô Guilherme, como você, Guilherme, e junto com o Cristiano, como vocês conseguiram dar alma a esse projeto? Assim, quais os desafios iniciais que vocês enfrentaram? Porque eu entrei no projeto para fazer a parte de business, de merchan, de marketing, mas vocês são a alma artística do projeto. Como foi, Guilherme, os desafios que vocês enfrentaram e como foi que você encontrou o Cristiano, vendeu a ideia para ele e ele materializou isso? Não. Beleza, Kes. Então, Artificial Hearts, de fato, é um projeto que tem mais de 10 anos, né? Começou com um rascunho de 15 páginas que eu escrevi quando eu estava na faculdade, no que a gente chama assim, no college, aqui nos Estados Unidos. Acho que eu tinha uns 20 anos, hoje vou fazer 31 em abril, né? Então é um projeto assim que ficou no morno por quase 8 anos, mas eu queria muito ver um anime assim de Irmãos Karamazov. É um livro que eu li quando eu tinha 17 anos, então estava bem fresco na minha cabeça quando eu escrevi assim o rascunho inicial das 15 páginas. E eu queria muito ver, né? E eu queria uma pegada meio com Cowboy Bebop, né? Que era um anime que eu gostava muito, que eu meio que cresci naquele início dos anos 2000, que era muito bom. Aí eu queria ver uma versão com uma temática ocidental cristã disso, né? Aí os Irmãos Karamazov foi meio que a mídia, né? O mecanismo para isso. A inspiração. Então essa era meio que as duas referências. Eu gostava muito também. Tem um outro filme que eu gostei muito, que era o Matrix. Acho que todo mundo conheceu da nossa geração, no início dos anos 2000. Então eu acho que tinha um pouco dessa pegada do sci-fi atrás da minha cabeça. Sim. Mas de fato, quem teve essa ideia do sci-fi mesmo foi o Cristiano, né? Tem que dar crédito para ele. Vendeu essa ideia para ele, falou o que você sentia, apresentou o projeto e ele foi materializando isso, colocando isso em forma. Não, foi engraçado até, só para assim, um pouco mais de detalhes, né? Eu e o Cristiano, a gente tinha um amigo em comum que era um pastor adventista, né? Que era alguém que eu acho que ele conhecia a casa dos padrinhos e era um cara que gostava, né? Muito de anime, dessas coisas e tal. Aí eu perguntei para ele, né? Expliquei mais ou menos o projeto. Ele falou: eu conheço uma empresa em BH, que era onde ele estava, que faz, que pode ajudar com esse serviço que você está querendo. Aí eu apresentei o projeto do Cristiano. Acho que o Cristiano pode falar aí um pouco mais assim da reação dele, aí, como é que foi da parte dele, do Rafael. Você já tinha feito algum projeto sci-fi, claro, graphic novel sim, HQ sim, mas assim, com fundo, com valores tradicionais cristãos, ou esse foi o seu primeiro projeto, assim? Não, a gente fez nessa pegada, é difícil falar assim, sim, mas não. Porque a gente pegou um projeto que é o G5, Joseph 5, do Igor Scarini, que tinha um pouco de pegada de ficção, mas era um pouco mais super-herói, uma liga de personagem. Então, assim, não é que a gente nunca pegou, mas era uma proposta totalmente diferente. E é claro que eu já trabalhei com ficção, e que ficção e terror são as áreas que eu mais trabalho. Agora, essa pegada do Guilherme era inédita, e eu trabalho muito com o Newton Nitro, né, que é um dos principais escritores de RPG do Brasil. E aí, quando a gente sentou a equipe assim, apresentou o projeto do Guilherme, a gente já começou a ter um tanto de ideia antes de falar pro Guilherme, né? Assim, a coisa já foi fluindo no bate-papo, no brainstorm, assim, a gente foi tendo brainstorm, e eu peguei o que o Guilherme não tinha mandado tudo completo, né? Ele tinha passado pro Rafael, para mim, o que ele tinha em mente.
Mas eu acho que teve, ainda mais a questão dos irmãos Karamazov, entendeu? Assim, na hora que tinha os irmãos Karamazov no meio, a gente viu que dava para ter uma pegada que nunca tinha sido feita, sabe? Esse tipo de releitura que o Guilherme começou a fazer, a gente viu que não existia. A gente viu que aquilo ali podia ter uma pega totalmente nova, sabe? E que a gente podia trabalhar o passado e o futuro de uma maneira que ainda não tinha sido trabalhado. Eu acho que eu e o Newton acendeu uma fagulha de empolgação quando a gente viu essas coisas combinando. Aí eu acho que o Guilherme pode falar de volta, né? Porque aí a gente começou a bater a bola mesmo do conceito. Olha, Cristiano, quando o Guilherme me apresentou o projeto, como ele sempre fala assim, eu e o Cristiano somos os artistas, você e o Rafael são o business. Então, quando ele me apresentou, eu sou assim, eu não entro em nada se não for fazer uma pesquisa de mercado. E aí eu entrei, fiz uma pesquisa de mercado, eu falei, me dá um tempo, Guilherme, que eu preciso te apresentar algumas informações. Eu dei uma buscada, fiz assim nos principais países e tal, que era a tendência. Cara, aí eu apresentei para ele os números. Falei, Guilherme, você não tem noção da escalabilidade disso aqui. Eu acho que você tem um sonho, mas você não tem noção de onde isso pode chegar. E aí foi quando a gente começou a fazer as reuniões e eu falei para vocês, olha, eu fiz essa pesquisa de mercado, tem uma demanda reprimida gigantesca esperando esse tipo de conteúdo. A gente tem, assim, projeções gigantescas. É tanto que quando a gente começa agora, Cristiano, de 6 meses para cá, a gente começa a dialogar com os estúdios agora americanos, a gente começa a apresentar, a galera fica na mesma pegada que você e o Nitro ficaram, assim, isso aqui é gigante, isso aqui tem muito espaço. Vai, Guilherme, fala. Não, você já terminou, Kes, eu não quero te cortar. Eu só quero comentar um pouco em cima disso, né, Kes, pra gente completar assim, um pouco mais, né, do projeto, até para quem está assistindo, do nosso pessoal, que talvez tenha interesse em saber mais do Artificial Hearts. Eu acho que talvez a força desse projeto é nos diferentes grupos, né? Porque assim, quando você tá readaptando, eu acho assim, uma obra de arte, né? E não é Irmãos Karamazov, é Artificial Hearts, né? Mas acho que você tem que ter um certo respeito pela fonte ou pelo material que você está se usando. E eu acho que assim, uma vantagem disso, ou que eu enfatizei muito assim na produção, tanto em Terakésia, né, como a sócia Cristiano fazendo a parte artística, é a diversidade de pessoas, né? Os Irmãos Karamazov é uma obra polifônica, o que quer dizer que os personagens são extremamente reais, né? Então, o cristão tem que falar como cristão, o ateu tem que pensar como ateu. E eu acho que, assim, a gente tem uma diversidade de pessoas que consegue trazer esses discursos de uma maneira para essa proposta que a gente tá querendo fazer, né? E eu acho também, né, o projeto cresceu muito, a Kelly até pode falar mais sobre isso, com as parcerias com pessoas que são eruditas, né, de Dostoiévski. Sim. Então, assim, eu acho que eu acredito muito no projeto, né? Eu me considero, né, uma pessoa de fé, e eu creio muito, né, que isso aqui tem um potencial, se todo mundo fizer o seu trabalho, de ir muito longe, né? A Kézia também já falou um pouco dessa escalabilidade. E se quiser falar mais também do projeto, pode falar aí, Então, Kézia. eu até quero compartilhar com o Cristiano. Nós temos nos conectado, Cristiano, com alguns. Ele falou que a gente tem se conectado com alguns eruditos. Uma dessas pessoas é uma grande autoridade aqui em todos os Estados Unidos, que é o Aaron Weil. Você conheceu, vocês fizeram uma live juntos. Ele é professor de literatura russa em uma das principais, hoje ele é aposentado, mas em uma das principais universidades aqui dos Estados Unidos. E o cara está encantado com o projeto e já nos conectou com uma diretora do departamento da Northwest University daqui de Chicago, porque a mulher é louca por Dostoiévski, ela quer saber tudo sobre isso e a gente já está marcando um meeting com ela quer conhecer a equipe, o projeto, onde o projeto pode chegar. Então, assim, todo mundo que a gente se conecta, Cristiano, que traz a tua marca, eu digo, traz a marca Artificial Hearts, que traz a arte que você, Guilherme, e toda a nossa equipe, a gente está produzindo, é impossível a pessoa não se impactar. Pode falar, Guilherme. Era só dizer que, assim, só um parêntese, né, que você falou. Essa mulher é professora da Northwestern University, que é um dos maiores departamentos de estudos eslávicos dos Estados Unidos e do mundo, né, fora da Rússia. Então, assim, a gente está tendo muito cuidado, né,
de realmente ter consultores, né, que possam ajudar realmente a trazer a essência dessa obra, claro, com esse linguajar e essa proposta diferente, sci-fi, né, que a gente está querendo manter. Uhum. Cristiano, agora a minha pergunta para você é o seguinte: a gente sabe que você não produziu, obviamente, só o Artificial Heart. A gente está te trazendo aqui porque você é a cereja do bolo. Você é o cara que transformou o que o Guilherme escreveu em artista em arte visual, né? Tirou da letra do papel o texto e transformou isso em uma arte visual. É muito difícil, Cristiano, se leva muitos anos, porque eu tenho acompanhado algumas produções, depois que eu emergi no universo de produção artística, porque nossa pretensão é transformar isso em breve em um filme, em breve em um videogame, eu fui emergindo, dialogando com estúdios, eu e o Guilherme fazendo meetings aqui, e às vezes eu pensei assim, pô, o filme chegou aqui na Netflix, na Amazon Prime, na Apple TV, só que os caras estão produzindo, tipo, há 10 anos atrás. É muito difícil, Cristiano, esse processo de construção de uma arte até transformar isso em um filme, em um videogame. Quantos anos, em média, leva o processo de produção de uma obra como essa? Isso vai depender muito da mídia, né? Porque, por exemplo, o processo natural é fechar o roteiro, né? Se você não tem um roteiro guia, né? Que é o que o Guilherme estava conversando até das partes finais do roteiro, você não tem nada. Você precisa, o próprio nome já diz, né? Você precisa de um roteiro para você ter o que vai virar tudo depois. Uma graphic novel de quadrinhos, ela pode demorar de 1 a 2 anos, assim, graphic novel de meio ano, feito em meio ano é muito raro, tem que ser um negócio que já chega o roteiro muito pronto, material já muito pronto. O normal é em torno de 1 ano para fazer uma graphic novel, né? Para quem não sabe, é o quadrinho de luxo mesmo, que já conta uma história mais completa. Então, a ordem natural é ter a graphic novel, depois ter o pitch, por exemplo, para animação, o tipo de animação, se vai ser uma minissérie fechada, se vai ser uma série mais contínua, mais longa. E também game é um outro universo, porque o game você tem vários tipos de game. Um projeto igual Artificial Hearts, ele pode ser adaptado para vários nichos de game totalmente diferentes um do outro. Então, você tem, tem muito um game... streams, né, Cristiano, que pode abarcar diversas pegadas diferentes que você tinha explicado pra gente. Pode. E aí uma coisa, o que eu tô falando, por exemplo, que é o que você perguntou, é o processo transmediático, né? Certo. Que é como que aquela mesma história vai se adaptando em outras mídias, como uma mídia fala com a outra. O outro assunto é licenciamento. Então, assim, né? Assim, a transmídia funcionando, esses suportes que você vai comunicar a história e entreter da melhor forma possível um assunto cheio de existencialismo, cheio de questionamento, mas ele tem que divertir, tem que ter ação, tem que ter coisa acontecendo para entreter enquanto esses questionamentos acontecem por trás. Sim. Quando isso funciona, o licenciamento vai em seguida, porque é o que o Guilherme está falando. Dependendo do perfil do espectador, ele vai se alinhar com cada um dos irmãos ou cada um dos personagens mais. Claro. Ele vai ter um alinhamento maior ou com o pai, ou com algum dos três, ou com ela, ou com o Android. Quer dizer, eu não posso dar spoiler aqui, mas assim... mas assim, tem as coisas que é do Artificial Hearts mesmo, que é lembra, reforçando o que o Guilherme falou, a gente tem essa base na literatura clássica, né, sem ficar citando Karamazov demais, mas tem muito mais coisa. Essa é a base central. Sim. É claro que é a base central, mas é muito mais que isso. Né? Retrato de Dorian Gray, né? Dorian Gray, e fora a roupagem, né? A roupagem mistura vitoriano, steampunk e cyberpunk. Nós misturamos 3 estilos só, assim. Pro top! E eu não vejo a hora de estar com essa obra em minha mão. Agora, Cristiano, uma coisa assim, eu sei que você viaja o mundo em busca de referências assim para estar sempre atualizando a sua obra. E vejo também, eu lembro que você trouxe uma informação que para a gente foi muito pertinente e que nos estimulou, inclusive, a participar dos próximos, tanto aqui nos Estados Unidos como no Japão, é que o Japão, os idosos consomem graphic novels, é cultural. Como é isso, cara? Que tipo assim, eu vejo que isso tá chegando no Brasil
não tem 10 anos que... Quer dizer, eu lembro da minha infância que a galera era consumidora de HQs, assim, mas era aquele HQ clássico, era o história em quadrinho clássica, mas assim, esse estilo graphic novel, mangá, que é o estilo do Japão, que a gente tem as referências aqui no Brasil, como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, é um estilo mais história, mais profunda, uma arte mais desenhada. Os idosos no Japão consomem isso, cara. Como é isso? O mercado, na verdade, é o seguinte, agora que o mundo ocidental está conhecendo um pouco mais esse mercado, e a França e Bélgica ainda é uma outra história, porque isso também já acontece lá há muito tempo. E o Artificial Hearts, ele tem um pouco da pegada de mangá oriental no estilo. Isso ajuda muito, porque isso é o estilo que mais vende atualmente disparado. Então nada ganha do mangá, anime e correlatos, né? Que é coreano, chinês e tal. Então esses estilos orientais, eles estão totalmente em ascendência em todas as mídias, não é só animação, quadrinho e muito tipo de game está tendo esse tipo de abordagem. E o Artificial Hearts está nessa. Agora, a questão da faixa etária é uma coisa muito interessante, porque o público francês e belga eles já estão acostumados a ter um público adulto, variado, lendo quadrinhos. E o mangá também, que é o japonês, também. Por quê? Porque uma coisa que se confunde muito, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é a mídia pelo gênero. A mídia é o quadrinho. Agora o gênero pode ser drama, documentário, policial, ficção científica, experimental, drama adulto. Então, como o super-herói nos Estados Unidos e no Brasil teve uma grande força, aqui no Brasil a Turma da Mônica ainda tem uma grande força, a Turma da Mônica jovem, a gente tem incutido na nossa cabeça que a faixa etária vai do infanto ao juvenil e para aí. E que não é verdade, que a gente mistura quadrinho com gênero, não é verdade. Tá. É legal continuar o infanto juvenil forte, até para renovar os leitores sempre. Agora, o gênero é o gênero. Você pode fazer um quadrinho de drama histórico que é bem pesado e bem voltado para o público que vai entender esse tipo de abordagem. Um público jovem adulto. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu conheci uma senhora, ela inclusive é minha cliente, ela falou assim, que o filho dela tem 29 anos e que ele é um consumidor voraz de HQ. E que ele só, a vida dele toda, infância e adolescência, ele consumiu e que agora, na vida adulta, ele continua consumindo só conteúdo adulto em HQ. Então, isso não é uma cultura comum, a gente não vê tanto isso, está chegando aos poucos, mas a gente não vê tanto isso no Brasil. Você sente isso, Cristiano, estando aí no Brasil? Esse desafio, sim, mas eu digo, de posicionar a arte, entende o que eu estou querendo dizer? De posicionar a arte para esse público mais adulto, uma vez que não é tão cultural? Sim. Mas o problema tem uma certa elitização, é um outro assunto. Mas tem sim, na livraria você tem dezenas de estilos, dezenas de títulos sendo lançados por editoras para o público adulto. Eu, basicamente, o tipo de quadrinho que eu leio atualmente é totalmente diferente do tipo de quadrinho que eu lia 10, 15 anos atrás. Eu já não leio mais o tipo de quadrinho que eu lia antes, entendeu? É igual tipo de filme, ou tipo de série. O tipo de série que você lia 15 anos atrás provavelmente mudou. Né? Você vai amadurecendo. Vai gostando de outros gêneros. Né? De outro tipo de material. A geração, sim. Mas no caso do quadrinho, a leitura no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, é um pouco elitizada, né? Não é tão popular. Por isso que no caso da animação e do game, a gente consegue atingir um público maior, mais fácil. Mas, geralmente, se começa pela literatura e pelo quadrinho, para mostrar, que é o caso da Artificial Hearts, né? Para mostrar que é um produto de potencial para essas mídias de massa com mais peso. Guilherme, eu queria que você introduzisse a próxima pergunta com o que a gente estava dialogando sobre a conexão do Cristiano com o mercado internacional. Tranquilo, mas antes disso, Kelly, só para... É quase como um storyboard, né, Cristiano, hoje o quadrinho. Assim, para muitos estúdios, né? Eu só não gosto de ficar falando muito isso, que é quase igual ao storyboard, que o storyboard, quando a pessoa vai estudar o que é storyboard, ele é quase que uma prancha visual para ajudar a equipe a poder dirigir a animação e o filme, né? O filme,
E o quadrinho tem um timing de virada de página, de formato e tal, que é pensado para você ler enquanto você vira a página. Então, assim, tem um caso de um mangá do Lobo Solitário muito famoso, que no último quadrinho de uma página, ele está desembainhando uma espada. No primeiro quadrinho da outra página, ele já cortou a cabeça do inimigo. Então, assim, ele é para mostrar que o tempo que você virou a página, ele já fez o movimento. E o storyboard, e o Frank Miller, por exemplo, compara muito com música. O Scott McCloud também, que são os grandes autores de quadrinhos, que tem o ritmo. Então, o quadrinho grande, ele para grande, o quadrinho menor é mais rápido. Então, por exemplo, uma página tem 9 quadrinhos, você vai lendo assim, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A outra tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A outra tem 1. Você vai ler 1, você para nela. Sim, então ela tem um ritmo de leitura. E o storyboard não vai dar esse ritmo, entendeu? Então é tipo um storyboard, só que você está pensando ali como que o cara vai pegar aquele material impresso e como que ele vai ter um ritmo para ler aquele material. Da leitura. Exatamente. Obrigado, Kes. Cristiano, a gente falou um pouco também, né, muito sobre a indústria, sobre o produto, né, a gente apresentou também para os nossos espectadores assim, um pouco do projeto do Artificial Heart, mas eu acho que agora também é um momento para o pessoal conhecer um pouco mais o artista, né, os artistas, né, você sendo um deles. Cristiano, conte um pouco para a gente assim, a sua trajetória. Eu sei que você já falou um pouco assim do início, mas o que te inspirou, né, a trilhar esse caminho da arte? Quais foram algumas das suas referências? E depois eu vou deixar a Kes fazer uma outra pergunta. Ele falou isso. O que você ia perguntar, Guilherme, é como ele se introduziu, como ele apresentou a arte dele no mercado internacional. Eu tô falando, Kes, assim, de artistas específicos, assim. Quais foram algumas referências, assim, inspirações que você teve? Eu vou falar de alguns. Quando eu comecei a querer trabalhar com isso mais profissionalmente, não é nem os que eu estou lendo atualmente, então, assim, que fizeram um ponto de virada para mim, foi o Moebius, que é um artista francês que já trabalhou muito ficção científica, fez artes para vários filmes, né? Moebius, né? O nome dele é Jean Girard. Ele criou um pseudônimo para trabalhar com ficção científica. Ele trabalhava com quadrinho de faroeste, para mim um dos maiores artistas até hoje. O Katsuhiro Otomo, quando ele começou o mangá do Akira, né? Eu acompanhei o mangá do Akira, além da animação, e ele tem outros trabalhos também. O Katsuhiro Otomo é uma referência enorme. O Frank Miller, que eu já falei, né? O Alan Moore e o Neil Gaiman, assim, tem uma onda inglesa do final dos anos 80, começo dos anos 90, de autores, Frank Miller, que essa onda inglesa... Foi de Batman, Cristiano, desculpa te interromper. Frank Miller fez um dos títulos mais importantes do Batman, né? Que é o Cavaleiro das Trevas, né? E também a fase dele... do Christopher Nolan, né? Uma das principais. E a fase do Demolidor, uma das mais famosas, também é essa fase do Frank Miller como roteirista, entendeu? Agora, para começar a trabalhar na área, a gente começou pós-Image, né? A Image Comics era muito voltado para visual, assim, eles vendiam milhões de cópias na época, era um outro mercado, né? Do Spawn, Witchblade, eram títulos de grandes artistas que tinham saído da Marvel e DC e montado seus próprios títulos. Agora, o que muita gente esquece é que na Dark Horse eles montaram um título que chamava Legend, que tinha o Frank Miller, o Mike Mignola do Hellboy, o Walter Simonson, tinha outros artistas que pegaram a ideia da Image e fizeram um selo dentro da Dark Horse. Esse selo era o que eu acompanhava mais. Então, o Mike Mignola do Hellboy, ele foi uma grande influência também para eu querer acreditar que dá para você fazer um trabalho profissional, autoral, de qualidade dentro dos quadrinhos. E foi mais ou menos nessa fase que eu vi que eu tinha mais tendência em empreender os artistas, fazer uma direção de arte, fazer uma direção de criação, do que sentar e fazer página por página. E foi aí que o estúdio começou a trabalhar com o mercado internacional oficialmente, que foi principalmente em 99, 2000 que a gente começou para valer a trabalhar com o mercado internacional.
A gente está falando de 24 anos atrás, né? 25 anos praticamente atrás. E você já tinha essa cosmovisão. Isso é algo que eu sempre trago aqui nos podcasts. Eu e o Guilherme, a gente convida pessoas que têm essa cosmovisão. E a nossa realidade só é confrontada quando a gente estoura as nossas bolhas. Se você nunca tivesse saído do universo Brasil, Minas Gerais, ido para São Paulo, as suas pequenas bolhas não seriam estouradas, você não ia amplificar a tua visão de mundo. E essa cosmovisão te fez parar um momento e dizer assim, ok, eu sou artista, eu consigo criar, mas eu consigo gerenciar bem mais do que se eu for desenhar página por página. Eu consigo contratar artistas, porque eu sei como esse universo, agora, o mecanismo dele, como ele funciona. E aí eu queria que você falasse mais, Cristiano, sobre a tua experiência com a Dark Horse e como você se conectou e ganhou o prêmio, inclusive, da Marvel. Desculpa, falando Marvel, mas da Marvel, né, para o pessoal entender melhor. Como foi essa experiência? Como foi que você submeteu a tua arte? Fala um pouco sobre isso pra gente. O engraçado é que eu vou voltar um pouquinho na história para chegar no ponto do Alien, como é que esse foi um novo ponto de virada para mim profissional. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava com uma veia empreendedora muito forte e a escola já estava com o modelo, já estava num platô assim, para a época, do que ela fazia e tudo mais, e eu não queria mais agenciar artistas. Na época eu queria a gente continuou com o estúdio normalmente, mas os artistas até passaram a ser agenciados por uma empresa de São Paulo, que agora é até o Joe Prado, que eu conheço o Joe Prado, grande parte dos artistas que eu trabalhei está com o Joe Prado em São Paulo, mas eu queria continuar com o estúdio e escola, mas eu queria algo bem comercial, e eu não queria jogar isso para dentro de uma escola ou para dentro da coisa artística do estúdio. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu abri uma hamburgueria. Uau! Então, enquanto a escola e o estúdio estava acontecendo, a gente abriu uma franquia de uma hambúrguer, uma proposta, a gente abriu uma primeira loja, eu ia de noite eu saía do estúdio da escola, ia para lá, e a gente fez uma hamburgueria, uma das primeiras hamburguerias com um iPad, tablet do Brasil, assim, a gente ganhou o prêmio da Veja na época, da revista Encontro, que era uma revista daqui, a gente ganhou foi finalista umas 3 vezes, sim, da Veja a gente chegou a ganhar, porque tinha uma proposta do George Orwell de 1984, então era assim, a revolução dos bichos, então cada bicho, cada hambúrguer tinha uma história, era quase um jogo de RPG, assim. Uau. E aí a gente teve a hamburgueria por alguns anos, e ela foi bem sucedida por alguns anos, e ao mesmo tempo eles me chamaram para fazer um conceito, aí como eu cheguei a ser sócio, mas fazendo mais consultoria visual, consultoria de projeto de uma cafeteria, eu adorava. Então eu fui fazendo essas coisas paralelas até a hora que eu vi que isso não era o coração de quem eu era. Eu falei, cara, eu não sou administrador, eu não sou gerente, eu não sou de parte financeira diretamente falando, e esses anos que eu fiquei à noite ou horários separados trabalhando, principalmente na hamburgueria, me ensinaram muito quando eu voltei a focar só no estúdio na escola. Isso foi essencial, porque eu sabia realmente os meus pontos fortes, meus pontos fracos, os meus limites, e como que eu podia aplicar branding, aplicar serviço e produto que eu não sabia da forma adequada na escola e no estúdio. Claro. Porque eu não tinha aprendido realmente essa relação direta que podia ter do produto, personagem. Sim, claro. Então isso acabou me ajudando bastante. E aí eu fiz o meu primeiro título autoral quando eu voltei a focar no estúdio, que foi o Calango, com o Eduardo Pansica da DC Comics, e o título foi muito bem recebido. E aí a gente fez um segundo número que foi ainda mais bem recebido. E aí o Guilherme Balbi, que ele estava trabalhando com o Avatar do James Cameron, na graphic novel, ele teve que parar por causa da pandemia, adiou, né, o lançamento do Avatar. E aí chamaram ele para o Alien, e ele falou, você tem que ter um escritor de dupla de criação. Quem é uma pessoa de confiança que você indicaria? Aí ele me indicou para poder ser o roteirista. Eu fiz uns testes com o Randy Stradley, que ele é um dos principais editores da Dark Horse, trabalhou com Star Wars, Predador, com muita coisa canônica, mais de 20 anos. E ele acabou me aprovando para trabalhar com Alien. Aí sim, aí eu voltei a cair de cabeça como autor, né, tanto com Calango quanto o Alien.
O Alien foi um processo longo, tanto que depois a gente foi o Predador. A Disney comprou a Fox foi para a Disney, e o nosso projeto ficou no meio do caminho. Uma hora a gente achou que ele podia até não ser lançado nessa mudança da Dark Horse para Marvel. Então tudo que era Dark Horse da Fox, da noite pro dia virou Marvel. O Predador foi cancelado e o nosso título não foi cancelado. E o nosso título foi lançado. Aí, como ele teve extremo sucesso, saiu em dezenas de países e teve um ótimo resultado, a Marvel escolheu essa minissérie, né, foi uma minissérie, para ser relançada na coletânea das melhores histórias do Alien nesses 20 anos de quadrinho, mais de 20 anos de quadrinho de Alien. Então, em 2023, foi lançado 4 coletâneas, né, assim, o que a Marvel achou de melhor do que já foi feito do Alien. Aí que a gente assinou o nosso contrato para republicar pela Marvel. Que incrível, cara. Olha, Cristiano, te ouvir me fez fazer uma retrospectiva aqui de que eu tenho muitas pessoas que me acompanham e 80% do meu público são pessoas que empreendem ou que querem empreender. E uma das coisas que eu mais recebo de perguntas assim, diariamente, porque eu sempre entro em um projeto, outro me reinvento e recrio, é que a gente precisa, de repente, começar. Esse é o primeiro passo, dar o pontapé inicial. Você talvez não seja tão bem sucedido em algo que você projeta nesse momento, que você acha que vai ser a ideia brilhante que vai revolucionar, mas aquilo vai te gerar tanta aprendizagem que quando você voltar para o teu projeto original, você vai voltar mais robusto, com mais maturidade, com pontos de assertividades mais focados. E te ouvir falar me fez viajar nessa trajetória, nos pontos fracos que eu tive no meu empreendedorismo, quando eu quebrei, quando eu caí, recriei e caí em um lugar exatamente inicial que eu estava há alguns anos atrás. Então, na vida, às vezes a gente precisa passar por essas trajetórias para a gente renascer mais forte. E, cara... Não, e quebra. Quebra, velho. Eu acho que faz Não tem ninguém assim que eu conheço que tá sempre crescendo, que em alguma fase não quebrou. É natural. Agora, é claro, todo mundo tem que ser responsável, saber como é que sai dessa, ter humildade para saber onde errou, onde recomeçar. Agora, errar é parte da jornada, e muitas vezes não depende de você, depende de coisas externas. Quando a gente quebrou o estúdio, um estúdio quebrou uma vez, foi porque teve coisa política na publicidade de Minas Gerais, por questões políticas, tiraram quase todas as grandes clientes de Minas Gerais e levaram para o Rio e São Paulo. E aí, da noite para o dia, a gente perdeu a maioria dos nossos clientes. A gente não teve como segurar uma equipe enorme. A gente chegou a ter uma equipe fixa de quase 20 pessoas com CLT. Não teve como. Da noite para o dia, sumiu os clientes todos. E aí? Como é que você tem planejamento e controle sobre isso? Você não tem. Amigo. Então, mas aí você vai fechar? Uma vez eu tenho um amigo meu que ele é agente de jogador de futebol. E tem épocas que ele está excelente, tem épocas que ele está com muita dificuldade. E aí, uma época eu falei, né? Uma época estava muito difícil nessas entrevistas, ele falou: só resta continuar. Aprender e continuar. E aí, uma hora vem, tipo esse do Alien, tipo outros que a gente trabalhando. O livro que eu lancei também era algo inesperado, que estava por detrás da minha cabeça há muitos anos. Eu achei assim, nunca vai ter uma editora que vai interessar em lançar um livro sobre luto, terror e luto aqui em Belo Horizonte, sabe? Um negócio meio Lovecraft, mas muito pessoal. E aí, ano passado, teve a editora que a gente fez o pitch deck, apresentou o pitch deck, a editora aprovou, bancou com a gente, lançou e fomos em frente, deu tudo certo, entendeu? Então, assim, você tem que estar andando. Claro. Eu acho que isso tudo faz parte da nossa trajetória, aprendizagem. A gente tem que estar disposto, sabe? Eu vejo que os grandes caras, a gente chama os grandes players do mercado, eles não são robustos. Eles são antifrágeis, porque quando você é robusto, me dá a sensação, Cristiano, de uma parede bate, o cara não quebra, mas o cara antifrágil, ele já sabe quantas vezes ele pode quebrar e se reerguer. Esse conceito, para mim, é profundo, porque toda pessoa que tem uma visão holística
de arte, de marca, de expansão, de escalabilidade, precisa ter essa postura. E ser antifrágil nos remete a uma postura de humildade, o que você falou, né? De você se perceber como o empreendedor e entender, cara, vai ter momentos que vai ser muito bom, a gente vai estar no auge, mas vai ter momentos também que a gente vai estar embaixo. Quando a gente estiver embaixo, a gente tem que planejar para a gente ter um superávit que leve a gente de volta ao topo, sabe? Então, isso para mim, o break-even, aliás, eu falei superávit, mas é o break-even, que leve de novo ao topo. Então, isso para mim é extraordinário. Ouvir essas histórias me ensina. Eu sou uma pessoa que eu aprendo ouvindo as pessoas. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ouvir a tua história, eu gosto de aprender com você, com o Guilherme, com as pessoas da nossa equipe. E como eu, Kézia, posso usar minha expertise para chegar mais longe e para somar. Eu acho que esse é o espírito do que a gente precisa em todo projeto que a gente começa. Eu queria te perguntar uma coisa. O que você diria para a galera que está assistindo, que vai assistir a gente no YouTube, no Rumble e nas outras plataformas? Qual a mensagem que você diria para essa galera que está começando? A gente está aí praticamente engateando com a Artificial Heart, mas já está dando passos aí um pouco mais expressivos. O que você diria para essa galera que quer começar e não sabe por onde? O que eu estou vendo muito, principalmente na escola, porque a escola já está passando a terceira geração, né? São 20 e tantos anos de escola, a gente já está vendo a grande diferença das gerações, até gente que vai para a nossa equipe. E o que eu estou sentindo muita falta, até me falaram, fizeram um negócio que rede social é o fast food das relações sociais, e relações sociais de verdade é a comida natural orgânica, né? Você está realmente conversando com a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que falta a pessoa entender o outro. Acho que falta muita empatia. A pessoa, todo mundo na defensiva, achando que ele tem o seu espaço, que ele tem o seu direito. Todo mundo tem seu espaço, seu direito, mas não em prol de se fechar, de não escutar o posicionamento do outro. Cada um tem um posicionamento bem diferente. A equipe da Artificial Hearts, cada um tem um posicionamento totalmente diferente. O Guilherme já sabe e todo mundo escuta o outro. Isso só faz o projeto crescer, entendeu? Assim, a gente entender qual que é a ótica do Guilherme, qual que é a sua ótica, qual que é a ótica do Nitro que está comigo desenvolvendo, dos artistas que estão fazendo arte. Elas vão ser diferentes, elas devem ser diferentes, senão o projeto vai ser pobre. Sim. A gente só enriquece se escutar o outro, para negócio, para relacionamento, para tudo. E eu acho que as pessoas estão muito na defensiva, estão com muito escudo, elas querem se defender antes de querer ser empático com o outro. Cara, isso é profundo, Cristiano. Eu queria que você mostrasse seu livro para a galera, como é que eles podem adquirir, como é que eles podem ter acesso à tua escola, de repente, quais são as possibilidades de fazer o curso na escola de quadrinhos. Cara, que capa. Esse o meu. Na verdade, é engraçado falar isso, porque eu já trabalhei em mais de 300 projetos de quadrinho ou animação. Isso é um graphic novel? Pois é, não. Então, esse é meu primeiro livro. Ele é um livro. Só que é um livro ilustrado. A gente queria fazer uma ideia como se fosse um livro de 100 anos atrás que nunca foi publicado. Então a ideia é ter um tipo de texto em prosa, com pouco diálogo, aquele tipo de texto mais denso mesmo, de leitura mais lenta, que você tem que querer entrar no livro. E aí, de tempos em tempos, aí vem a arte mesmo, assim, aquele tipo de livro ilustrado antigo que quase não faz mais. A gente queria fazer exatamente isso. Um livro mesmo, e que a gente tirasse o nosso tempo para fazer cada arte com cuidado. Em vez de a gente fazer uma parte de quadrinho, o cara ficava uma semana para fazer uma arte clássica mesmo, entendeu? Cara, tá muito profundo isso. Eu queria fazer... Fala, Guilherme. Eu queria fazer mais uma pergunta. Você falou de roteiro, mas pode falar, Guilherme. Não, rapidinho, desculpa, Kézia, de te interromper, antes da Kézia perguntar, né? Agora, Cristiano, como é que nasceu esse livro? Eu sei que vai conversar um pouco, né? Mas é bem pessoal, né? Assim, para você, né? É engraçado o seguinte, quando eu estava desenvolvendo, já tem um tempo que eu estava querendo fazer, porque as minhas duas irmãs já faleceram e meu pai entrou numa depressão que ele nunca saiu da
depressão. E aí meu pai depois teve Alzheimer, e aí quando ele faleceu no ano, agora é retrasado, eu me senti confortável em fazer o livro. Aí era para ser muito pessoal, só que eu e o Alexandre Sô, que é o artista, a gente queria que fosse uma fantasia, né? Só que a gente criou toda uma saga. Claro que o Newton entrou dentro e deu várias ideias também para virar uma saga de terror, de um universo mais complexo. Então, os personagens principais são muito baseados nesse simbolismo do que eu vivenciei, do que é uma pessoa se entregar para depressão, o luto deixar a pessoa ficar deprimida até o fim da vida. Sim. E eu usei isso de base para fazer uma história fantástica, tipo Lovecraft, Allan Poe, livros clássicos mesmo, assim. Eu sempre gostei de estudar existencialismo, é uma das coisas que eu e o Guilherme a gente alinha na nossa conversa. Uhum. E aí eu queria aplicar isso também, que não fosse uma obra, uma biografia triste, densa. Eu queria que fosse um negócio de terror, com criatura, com fundo do mar. Então, ela acabou sendo mais realismo fantástico e cósmico do que inicialmente planejado. Cara, Cristiano, eu tô te ouvindo falar e tô pensando aqui em diversas coisas, assim. Você precisa ler muito para ter muitas referências, porque como roteiro, porque você não é só artista, né, que faz a arte, mas você e sua equipe se preocupam com essa questão do roteiro. E quando eu te perguntei sobre ter uma cosmovisão, eu estava pensando justamente no seguinte, de quando você emerge em outras culturas, você entende como elas funcionam. Isso facilita o processo de criação do roteiro. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a linguagem que comunica para o americano não é a linguagem que comunica para o brasileiro. Como ter esse tino, como está me faltando a palavra, como lapidar essa sensibilidade, como lapidar de forma sensível para comunicar para diversas culturas, porque a gente vai estar lançando em quatro culturas diferentes: hispana, brasileira, japonesa e americana. Como a gente captar de forma sensível e falar para cada público? O que você usa como inspiração, você e sua equipe? Eu falo você, porque você representa a sua equipe, para roteirizar e comunicar. Eu acho que tem duas pontas que parecem opostas, mas que ajudam. Primeiro, a emoção humana. Então, as relações humanas, a emoção humana, quanto mais primal você vai nas emoções, mais universal. Então, você trabalhar as relações humanas numa base emotiva, afetiva, né, de família, de amizade, de outras coisas similares, é uma ponta. A outra ponta é a fantasia. Então, quanto mais fantasioso, mais universal também. Então, eu acho que são as duas pontas que deixam a coisa mais fácil de se comunicar mundialmente. E só para acrescentar aí, Cristiano, eu gostei dessa última que você falou. Tem algum alarme aí. Só que eu não vou conseguir. Começou um temporal aqui. Eu não vou conseguir desligar enquanto a gente acaba. Tá. Não, desculpa aí, eu sei que você tem que encerrar, Kézia, mas eu achei interessante aí o que você falou, Cristiano, da fantasia, né, que ele mencionou, que eu acho que a fantasia, ela consegue unir a pessoa porque ela faz você suspender o juízo, sabe? Você imagina algo que pode ser possível, então, assim, ele meio que quebra o preconceito, sabe? Então, eu acho que às vezes é mais fácil você ter a abertura para ouvir uma ideia quando ela é comunicada assim pela ficção ou por uma ou pela uma alegoria ou uma analogia, né? Você acha que o gênero uniformiza, Guilherme? A depender do gênero escolhido, dá para uniformizar, trazer para diversos universos? Eu acho assim que depende do gênero, né? E o gênero da fantasia, ele você já tem que entrar ali aberto a aceitar aquilo, sabe? Então, eu acho que isso às vezes ajuda você a quebrar algum preconceito que você teria antes de uma ideia. Porque normalmente, assim, quando é não ficção, você fala assim, isso aconteceu ou não aconteceu. Mas quando é ficção, você tem mais liberdade de suspender o seu juízo, sabe? E é mais fácil tá você, aberto, assim, em tá. teoria... Tem mais fluidez, tem mais fluidez.
Então, assim, você pode, na teoria, aceitar um certo argumento que você normalmente não Não aceitaria. aceitaria. É. Faz sentido. Voltou. Sim, Cristiano. Então, assim, você falou dessa questão. Esse barulho que a gente está ouvindo é um temporal que está caindo aí em BH, gente. É um temporal aqui enorme. Meu Deus do céu. Então, Cristiano, você estava falando que humanizar a escrita uniformiza, traz uma comunicação para diversas culturas. Porque, de fato, você falou um ponto que para mim é extraordinário, que se você trata de valores universais, humanos, bondade, humanidade, sensibilidade, solidariedade, isso é universal, né? Você comunica a diversas culturas. Exatamente, porque achar esse denominador comum também não pode ser muito matemático, não. Tá. Entendeu? A gente está falando isso de uma forma que é calculada, mas na verdade não é. Você escreve a melhor história que você pode, do melhor jeito que você pode a partir das suas referências. Nas revisões, você tenta buscar pontos mais universais. Senão você tem esse tipo de série, filme que todo mundo acha chato, que já sabe o que vai acontecer. Tá. Entendeu? Então, quando a coisa vai muito para o algoritmo, né, assim, todo exatamente calculado para ser com tal resultado, você sabe, né? O espectador sabe. Agora, deixa eu te falar, você e o Guilherme, por exemplo, você e sua equipe, quando vocês vão roteirizar, vocês chamam, contratam em cada país uma empresa para afinar mais o roteiro, para ficar mais característico, trazer uma identidade mais cultural para dentro do texto? Não, isso aí, na verdade, por exemplo... Robotizado também, né? Isso aí na hora de, depois do produto já lançado, você pode fazer alguma adaptação. Você pode ter alguma coisa, né? Assim, você tem exemplos, por exemplo, da Marvel, que tem algum personagem específico para entrar no mercado chinês e tal, mas você não pode ter um cálculo muito detalhado do mercado, senão a história perde a alma, perde o coração. Se o Guilherme fizer tudo pensado no mercado, o Artificial Hearts acaba, vira outra coisa. Eu entendo o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer assim, que Guilherme é a alma da arte e que as culturas... E o que aí o Guilherme... Cai com o que o Guilherme falou, que a ficção vai permitir com que as culturas se adaptem, porque a alma do artista, se não perde, né? É esse ponto que vocês estão querendo dizer, esse viés, tipo, é isso, tipo, porque senão fica, eu entendo o que você está querendo dizer, no sentido de se robotiza demais, se fica, vamos comunicar aqui para a cultura japonesa, perde um pouco a identidade do Guilherme, que é o artista da obra. É esse o ponto? É sempre esse o ponto, porque senão, assim, esse que é o equilíbrio. Na verdade, sua pergunta é muito importante, porque esse que é o equilíbrio difícil. É o equilíbrio entre o produto e a criação artística. A pergunta, ela procede, mas se você for muito no produto, você deixa de ter a originalidade dele. Pode falar, Guilherme, as palavras aí finais. Você tá mudo, tá mutado o seu som. Eu sei que a gente está chegando aí no nosso momento final, mas a gente queria agradecer muito você por ter vindo aqui. E eu acho que foi muito legal a gente ter apresentado, né, Kézia, os nossos artistas, o pessoal que está trazendo aí para vocês, ajudando a gente a trazer essa releitura, né, desse clássico da literatura, que é algo que a gente realmente quer para vocês, né? Ter aqui não só essa xícara, né, mas talvez assistir isso um dia em alguma plataforma digital. Eu vou entregar aí as últimas palavras para a Kézia para encerrar a gente aí, mas a gente só terminando, a gente agradece muito a participação de vocês, continuem assistindo a gente, continuem, né, consumindo nosso conteúdo, vocês são quem faz esse projeto acontecer. É um projeto, né, que depende não só de nós, mas também de vocês, do público, que curte esse tipo de conteúdo, que realmente acredita nessa mensagem. Então, a gente
agradece, né, e o seu apoio e tamo junto aí, viu? Pode terminar aí, Kézia, por favor. Cristiano, obrigada pela sua participação. Obrigada porque você cedeu esse tempo para poder trazer um pouco da tua alma para compartilhar com a galera que acompanha o conteúdo, que está engajada com a gente sabe que a gente precisa. É uma construção. Para transformar o Artificial Heart em uma brand forte daqui a 10, 15, 20 anos, vai ser um processo de construção. E obrigado por apoiar a gente nessa trajetória, por estar com a gente. E eu queria te agradecer, sabe? Pela sua expertise, por acreditar nesse projeto. E estamos aqui, cara, pro que der e vier. Vamos continuar com esse projeto com toda a força. E é só o começo, a gente está só se aquecendo. Deixe suas palavras para a galera que acompanha a gente. Manda uma mensagem aí para os fãs, Cristiano. Agora fechou a roda. Não, eu queria mesmo agradecer por estar nesse projeto, né? Porque do convite desde o começo, da gente ter desenvolvido tudo que a gente já conseguiu até agora e ver que é só a ponta de um iceberg, de um super projeto. E também para o pessoal, sempre que tiver alguma novidade do projeto, buscar conhecer para já ir se familiarizando o que é Artificial Hearts. E obrigado de novo pelo convite aí. Valeu, obrigada, amigo. Cristiano. Tamo junto. Fica na paz. E você que continua aqui com a gente, mostra a camisa, Guilherme, pra galera. Olha aí, gente. Adquira sua camisa no nosso site artificialheart.com. Você pode entrar na aba loja para a galera daqui dos Estados Unidos. Você vai na parte shop e você pode fazer a sua ordem, tanto da sua camisa, como da sua xícara, como da sua... Esse ano, Guilherme, esses próximos meses a gente vai ter mais produto disponível para mostrar para a galera, mas já tá lá, né, na loja. Tem capa de celular, eu vou postar aqui também no Instagram, capa de celular, capa de case de fone de ouvido, camisa, hoodie, a gente tem uma linha enorme. Agora, xícaras, garrafas térmicas. Agora, por que, Guilherme, a gente está vendendo esse produto? Por que a gente vende esses produtos? Qual a nossa intenção? Não, a gente vende produto, né, Kes? Porque a gente realmente quer ver esse projeto acontecer, né? Esse projeto é muito maior do que um podcast, é muito maior do que uma xícara, é muito maior do que um iPhone, né? Realmente é um movimento cultural. Como a gente vem falando aqui, né? Eu até acho que você pode até falar mais que eu, como a CFO, né, da empresa. Mas a gente realmente quer ver um graphic novel, a gente está lutando muito para isso. A gente conta com o seu apoio, porque com esse graphic novel, como a gente conversou com o Cristiano, né, a gente pode ir até mais além, né, porque você já tem um material para o estúdio, aí o negócio fica mais fácil, né, para você até adaptar para outras mídias, seja para uma série, seja para um filme, seja para um videogame, seja para o que for, né. Mas para isso a gente precisa do apoio de vocês, né. Mas e o que você achou da live, hein, Kézia? Cara, eu gostei muito da live. Ele compartilhou assim, a história dele. Por trás de todo artista tem uma alma, tem uma dor, tem uma história, tem um humano, né? E às vezes a gente enxerga a arte, mas não enxerga o artista. E isso é muito interessante. Olha que coisa engraçada, Guilherme. Ouvindo o Cristiano falar, eu tive a seguinte percepção, assim, que o Artificial Heart ele é maior, inclusive, do que os telespectadores que irão apoiar, que serão fãs. Ele é um projeto que é para ser... A gente quer eternizar esse projeto, sabe? A gente quer deixar uma marca, um legado para as próximas gerações, para atuar para as próximas gerações. E olha que incrível, o Artificial Heart, com a venda desses produtos que a gente sempre está aqui fazendo a campanha toda semana, a gente converte todos os recursos que a gente adquire com a Artificial Heart, até você que participa aqui da live, você pode ser um contribuidor. Você pode colocar, tem a parte que você pode doar, você pode fazer as doações aqui de sua contribuição para apoiar esse projeto. Tem uma parte aqui na live que você pode mandar sua contribuição, mandar estrelas. Você pode comprar, Guilherme, eu descobri isso. Você pode comprar as estrelas. E cada estrela, vamos supor, tem estrela de 30 centavos de dólar, $1, $5, 20, 30, 40, 50 dólares. Você compra as estrelas e essas estrelas se convertem em doações para o projeto e a gente pode levar esse projeto bem mais longe do que ele está chegando. Todo dia que a gente encerra aqui essas lives, a gente posta, terminou a live, a gente posta no Instagram, posta no YouTube. Você pode consumir o conteúdo e apoiar a gente, porque é um conteúdo relevante que vai impactar a tua vida de forma espiritual e a da tua família. E não esqueça, só
de seguir a gente na nossa plataforma digital, nosso Instagram, Facebook, TikTok. YouTube, TikTok e Rumble, né? Que a gente também vai. A gente vai botar mais vídeo no Rumble, né? Tá tendo uma questãozinha lá com o Brasil, mas a gente O vai. Brasil não tem acesso ainda, assim, tá bloqueado o Rumble, mas a galera aqui dos Estados Unidos pode assistir também. A galera que já curte o Rumble pode curtir e assistir. Compartilhe o nosso conteúdo, porque é um conteúdo relevante que pode ajudar muitas pessoas. E é isso. Tamo junto, Guilherme. Valeu, viu, pessoal? Abração aí pra todo mundo. Ficam com Deus, ficam na paz aí. E a gente se vê na próxima live, que também vai ser bomba! Convidada muito especial, viu? Valeu! Não percam. E para você não perder, siga o Instagram que a gente vai estar. É no Instagram que a gente vai estar mandando a mensagem das nossas lives, viu, gente? É isso aí. Valeu, Guilherme. Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço, viu? Fica com Deus. Galera. Tchau, tchau.